Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meus caros, Deus abençoe. Estamos aqui mais uma vez, dessa vez para responder a seguinte pergunta: é verdade que a Inquisição matou milhões de pessoas? Essa história corre por aí. Embora a gente tenha visto estudos muito bons que desmentem essa lenda negra, né, como se fala, mas ainda, infelizmente, em nossas muitas escolas, universidades, em conversas informais, em debates de Facebook e outras redes sociais, aparece essa conversa. Sempre quando tem alguma coisa da igreja, alguém que posta alguma coisa e outra pessoa critica aquela ação da igreja, se fala: vocês mataram milhões de pessoas, vocês mataram mulheres, vocês são uma instituição atrasada que trouxe o atraso para o mundo, né? Isso aí é uma conversa batida, mas que ainda assusta muitos católicos. Há muita coisa boa na internet a esse respeito, que desmente, que fala a verdade, mas é sempre bom a gente reforçar. Então, nós estamos aqui para isso. Então, é verdade que a Inquisição matou milhões de pessoas? Não. É mentira deslavada. E por que então se fala isso e, inclusive, se consta isso em, em certos materiais? Porque isso faz parte de uma rede de calúnia formada para finalidades políticas e ideológicas contra a Igreja. Começou, sobretudo, no século XVIII. Já tem um pouquinho no século XVI, com o surgimento do protestantismo. Então, as potências protestantes, né, Holanda, Inglaterra, tinham que justificar o seu poderio sobre as potências católicas, como a Espanha principal. Então, e contra o Papa, que o Papa tinha seus estados, seus territórios, então era preciso justificar. E aí se falava da Inquisição, dos terrores da Inquisição católica. E depois, sobretudo no século XVIII e século XIX, há uma desinformação sistemática dos iluministas e do pessoal aí que divulgou as ideias da Revolução Francesa no século seguinte, né, no século XIX. A Revolução foi em 1789, mas depois continuou os seus ideais correndo. Tinha que justificar o porquê substituir a religião católica, né, pelo secularismo, por um Estado sem Deus. Então, tinha que falar que, na verdade, havia um terror gigante naquela sociedade e que agora sim estava vindo à luz para o mundo. Mas não é verdade, porque depois outros historiadores ao longo do século XX recorreram às fontes reais, foram as fontes, né, não foram ver o que os iluministas falaram sobre a Inquisição, mas foram ver o que os autos, né, os escritos dos inquisidores, das interrogações, dos interrogatórios, também o que as pessoas escreveram, testemunharam, pessoas que viveram na época testemunharam a esse respeito, para realmente ter um conhecimento o melhor possível daquele período. Então, só para falar, Inquisição, rapidamente, quer dizer de investigar, de inquirir, de perguntar. A Inquisição abarcou um longo período histórico, mas que funcionou, vamos dizer assim, de modo diferente em cada período, em cada lugar. Por exemplo, a Inquisição começou lá pelo começo do século XIII, início do século XIII, 1200 e poucos, final dos anos 1100 e poucos, já havia as inquisições episcopais, mas oficialmente foi no século XIII, com esse nome e tudo mais. E durou na Espanha até o século XIX. Na Espanha, em outros lugares acabou antes. E ao longo desse espaço grande de 600 anos, a Inquisição agiu de formas diferentes, com menor ou maior intensidade, às vezes com uma intenção claramente religiosa, outras vezes instrumentalizada por monarcas que queriam usá-la em favor de seus interesses de poder, como aconteceu em alguns momentos na Inquisição Espanhola. O monarca absolutista espanhol quis usar esse tribunal para favorecer a unidade político-religiosa, para ter uma estabilidade política e de poder do seu país. Enfim, então é uma situação complexa, não é simples. Pois bem, mas para que Inquisição? Meu Deus, que coisa absurda pensar em tribunal que avalia questão de pensamento, de fé, de coisas que o nosso mundo entende que são subjetivas, cada um tem a sua, cada um se vira com a sua fé, com as suas crenças, cada um com as suas liberdades, mas
A Idade Média formou um pensamento, uma vivência social chamada cristandade, que vê essa vida material como uma preparação para a vida futura no céu e vê que as instituições deste mundo, o Estado, né, a justiça, as organizações de trabalho, devem favorecer para que o homem chegue ao seu fim último, que é o céu. E uma sociedade assim pensa, em primeiro lugar, na saúde da alma, embora não despreze a vida nesse mundo, como se fala, despreza o corpo, despreza a sexualidade, despreza. Não, não é mentira. O homem medieval é um homem profundamente feliz, que ama profundamente a vida, senão não teria feito aquelas catedrais góticas maravilhosas, senão não teria feito aquela música tão bela que até hoje nos encanta, senão não teria feito aqueles palácios, né, que até hoje são visitados, mosteiros e tudo mais. Não, o homem medieval ama, sim, esse mundo, mas com um olhar para o mundo futuro. E assim, o homem medieval vê que, né, ao longo desse período, mas sobretudo na Idade Média, ali até o século XV, se julgava o seguinte: quem divulga ideias que vão contra a fé, quem não só alimenta ideias heréticas, quer dizer, que vão contra a verdadeira fé, prejudica não só a si mesmo, mas também prejudica a sociedade, prejudica, sobretudo, os mais simples. Uma pessoa que divulga ideias heréticas por si mesma é uma ameaça, se ela continuar fazendo aquilo, uma ameaça para a salvação eterna de tantas pessoas. Essa pessoa deve divulgar essas ideias ao seu bel prazer? Não, é preciso que ela se contenha, né? E a Inquisição serve para investigar, para ver se é verdade mesmo, porque havia muita acusação falsa, havia gente que fazia, como até hoje acontece, justiça com as próprias mãos, então a Inquisição tinha a função de averiguar. O fulano está sendo acusado de fazer isso. É verdade mesmo? A Inquisição foi criada justamente para que o povo não fizesse justiça com as próprias mãos, mas houvesse direito à ampla defesa, direito a resolver, a responder num tribunal formal e tudo mais. Depois, a Inquisição, a questão da pena da morte, a fogueira, como é falada, né, como uma coisa terrível, acontecia em último caso e geralmente com pessoas que eram reincidentes e que não queriam se retratar das suas posições e não se comprometiam em evitar de falar publicamente as suas ideias heréticas, as suas práticas ruins. Então, tem esse ponto. A importância do todo, da sociedade, que deve ser protegida, essa é a concepção, deve ser protegida porque as ideias não são simplesmente ideias, né, pensamentos, sensibilidades, mas as ideias influenciam a nossa relação com Deus, influenciam a nossa relação com a verdade, e aceitar más ideias, mentiras, pode prejudicar a salvação eterna. E sobre a situação de que não foram milhões de pessoas, foi muito menos, só para a gente terminar, alguns números. Nós temos aqui, num livro chamado A Verdadeira História da Inquisição, livro que eu recomendo, que está em português, pode ser lido. O autor traz alguns dados oficiais de tribunais da Inquisição na Espanha, que foi a Inquisição mais ativa, né, e a mais também mal falada, e que foi em alguns momentos também instrumentalizada. Para vocês terem uma noção, na Espanha inteira, entre os anos 1540 e 1700, que foi um período muito forte da Inquisição espanhola, sabe quantos processos foram conduzidos nesse período? Quase em período de 160 anos, 87 mil processos. Sabe quantas pessoas foram condenadas à morte nesse período na Espanha, na Inquisição mais ativa, no período de grande atividade da Inquisição? 1.303 pessoas. Então, do ano 1540 a 1700, foram executadas 1.303 pessoas num tribunal, num processo, incluindo aqui as inquisições em Lima, no Peru, na Cidade do México, quer dizer, até aqui nas Américas. Então, nós vemos que a realidade é bem diferente daquilo que se pinta. E essas pessoas foram condenadas à morte depois de um processo regular onde elas puderam se defender. Então, é para a gente ter uma clareza, para não cair aí em conversa fiada, que às vezes nos assustam e nos intimidam. Fiquem com Deus. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.